Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde continuamos a estudar, claro está, a Palavra de Deus, a Bíblia, porque é ela que, de facto, é o centro do nosso estudo e das nossas conversas. Volto a recordar que estamos disponíveis em diferentes plataformas. Estamos no canal 186 da Mel, estamos também no canal de YouTube, portanto, na Novo Tempo Portugal, e também nas ondas da rádio RCS, na frequência 91.2. Continuamos, então, cada vez mais a chegarmos ao final deste estudo apaixonante do Evangelho de Marcos. Esta semana, desde a pergunta de Pilatos até aos soldados que zombavam de Jesus, passando por aquele letreiro colocado sobre a cruz, sobre a cabeça de Jesus, a zombaria dos líderes religiosos e pelo aparecimento inesperado desta figura de José de Arimateia, o capítulo 15 está, de facto, cheio de ironia dolorosa, digamos assim, que, no entanto, revela poderosas verdades sobre a morte de Jesus e sobre o seu significado, principalmente para cada um de nós ainda hoje. Mais uma vez, dou as boas-vindas ao nosso painel residente. Começo pela pastora Ordelinda. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Bem-vinda. Olá, Tiago. Obrigada. Também o pastor Pedro Esteves está connosco também. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Tiago. E, obviamente, o nosso convidado especial destes últimos 3 episódios, já na semana passada esteve connosco, o pastor Ruben dos Santos. Bem-vindo, Ruben. Olá, Tiago. Muito bem, vamos então já arrancar então com este capítulo 15. Vou começar pela Ordelinda. Ordelinda, nós neste capítulo vamos entrar, portanto, no coração da paixão de Cristo, portanto, destes últimos momentos da vida de Jesus, portanto, que começa com o papel de Pilatos, que é interessante que, por um lado, reconhece a inocência de Jesus, mas não tem força para contrariar uma multidão inteira que, na verdade, vai no sentido contrário. Como é que se pode entender que uma multidão que testemunhou os milagres extraordinários de Jesus, agora, neste momento tão crucial, esteja a exigir e grite pela morte de Jesus? Bom, nós sabemos que as multidões são versáteis, não é? E que podemos pegar nos grupos e fazê-los ter os comportamentos desejados, não é difícil, não é ter um comportamento e o seu contrário quando estamos em grupo. Isso também acontece no reino animal, né? Com outros animais também. Mas também podemos dizer, e talvez eu vos surpreenda, que é possível que esta multidão que gritava crucifica-o não seja a mesma que no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, portanto, para, enfim, como rei, o exaltava. Vocês sabem que os críticos judeus acusam o cristianismo de fazer uma amálgama entre esta turba enfurecida e controlada, portanto, pelos líderes religiosos que diziam crucificam, e o resto dos habitantes de Jerusalém, não é? É possível que não fosse a mesma, não é? E não devemos esquecer que houve uma grande multidão que acompanhou Jesus até ao Calvário, que chorava, não é? As mulheres choravam por Jesus e Jesus até parou, vemos isso no Evangelho de Lucas, parou e deu-se o trabalho de lhes falar, de lhes dizer: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Portanto, possivelmente não seria a mesma, embora como é multidão nós possamos realmente associar. Quanto a Pilatos, para mim, de toda a panóplia de personagens que nos aparecem nesta Semana da Paixão, é aquela que mais, pessoalmente, mais me interpela, gerando em mim um mal-estar e uma pergunta. E a pergunta é esta: que faria eu se eu estivesse no lugar de Pilatos, sujeita a tantas pressões contraditórias? Claro. Qual seria o meu papel? É verdade que Pilatos escolheu o mais fácil, o papel mais fácil, não é? A solução mais fácil, mas ele tinha mesmo de fazer uma escolha difícil naquele momento. Ele ficou imediatamente convencido da inocência de Jesus, certo. Certamente que ele esperava um rufia judeu ali, portanto, agressivo, e quando ele vê Jesus, ele ficou surpreendido, diz que ele ficou maravilhado, não é? Quer dizer, admirado da pessoa que tinha diante de si, com um ar sereno, sem nenhuma agressividade, tranquilo. Portanto, ele ficou realmente admirado. Ele ficou imediatamente consciente de que Jesus era inocente. Aliás, não havia nenhuma acusação válida, não é? Isso. A única acusação é que ele se dizia rei dos judeus. Para os romanos isso não era grave, nem era crime. Eles tinham muitos reis, desde que fossem reis vassalos. Para eles estaria realmente tudo bem. Portanto, Pilatos e Jesus, houve até mesmo uma simpatia,
poderíamos dizer, de Pilatos para Jesus e até mesmo de Jesus para Pilatos, porque é dentro desta panóplia de gente aquele a quem ele fala, talvez mais no Evangelho de João, vemos que ele fala tomando em consideração, realmente dando-lhe tempo e atenção. Só que havia também os judeus, não é? Os sacerdotes, os fariseus, toda esta casta que dominava, portanto, o povo e que Pilatos tinha que contar com ela. Sabemos que o povo judeu não era propriamente um povo fácil de dirigir, era, segundo parece, o povo mais difícil de governar de todo o Império, e eles enviavam com alguma regularidade delegações ao imperador a Roma, queixando-se dos seus governadores, e o imperador ouvia-os. E parece que Pôncio Pilatos tinha um bocadinho as penas queimadas, não é? Ele estava já ali porque tinha-lhe acontecido alguma coisa, estava ali um pouco como castigo, Então ele vai fazer um jogo perigoso. Ele vai querer agradar a gregos e a troianos e tirar o melhor partido, portanto, desta situação, não é? Ele vai querer salvar Jesus porque ele vê que ele está inocente, ele vai querer agradar aos líderes judaicos e ele vai querer realmente defender os seus próprios interesses. E as três coisas são realmente inconciliáveis. Então ele vai fazer qualquer coisa de espantoso. Ele vai delegar na população, naqueles que estão ali, nos líderes religiosos, a decisão que ele mesmo devia tomar. Então ele vai-lhes fazer 3 propostas para eles decidirem, não é? A primeira é: costumo soltar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Crucifica-o. Quereis castigá-lo-ei e soltá-lo-ei? Crucifica-o. E o que farei daquele a quem vós chamais rei? Crucifica-o. E é o texto de João que diz: e ele considerou que devia de fazer a vontade, portanto, do povo. E, na realidade, eu tenho pena de Pilatos e sinto-me sempre muito confrontada com esta pessoa. Mas ele era o único que podia decidir. Ele era o único que tinha autoridade para decidir. E quando ele diz: não vejo nele crime algum, o que ele devia ter feito era pegado em Jesus, soltá-lo e enviá-lo para casa. Exato. Ele teria cumprido aí a sua missão. Mas por medo, por insegurança, por interesse pessoal, portanto, ele demitiu-se da função que era unicamente sua. É por isso que eu vos digo que me faz um pouco, interpela-me. E dá para compreender. Sim. Porque muitas vezes nós somos joguetes de outros interesses, de outras forças, e demitimos-nos daquilo que é realmente o nosso papel, a nossa decisão. E há muitas pessoas que muitas vezes gostariam até de tomar posição por Jesus, mas que estão bloqueadas por pressões, ou de família, ou de trabalho, ou de outras circunstâncias. E como somos fracos, acabamos por escolher o caminho mais fácil. Sem dúvida. Quero então dizer, Ortelinda, que por aquilo que acabas de nos dizer, que a ideia da crucifixão de Jesus, na verdade, não foi uma iniciativa romana, mas foi por pedido do próprio povo de Deus, neste caso, dos judeus, que ali estavam naquela multidão perante Pilatos. Exatamente, porque a acusação que traziam sobre Jesus não afetava realmente a lei romana. Jesus podia ser rei dos judeus, como havia outros reis no Império, desde que fosse um rei vassalo. Por isso ele diz: mas matarei o vosso, crucificarei o vosso rei. Quer dizer, mesmo para Pilatos era qualquer coisa de inconcebível, se ele era rei, ainda bem que eles tinham um rei. Exatamente. Mas eles é que não queriam um rei. Eles queriam um rei à sua maneira. E não será que nós, por vezes, também sempre somos assim? Queremos um Deus à nossa maneira. Imagem, E há uma pergunta que Pilatos faz, mais claramente noutros evangelhos, possivelmente no de João, que ele diz: e o que farei de Jesus, chamado Cristo? O que farei de Jesus? Pergunta, não é? Esta é uma pergunta que é feita a todo ser humano, não é? O que faremos de Jesus? E essa será certamente a única pergunta que nos será feita no juízo. Não seremos julgados por sermos pecadores, porque já nascemos pecadores até, não é?
mas seremos Muito julgados porque Jesus é a nossa porta, a nossa possibilidade Claro. de salvação. E o que é que fizestes disso? O que é que Exatamente. fizestes de Jesus, Exatamente. chamado Cristo? Obrigado, Orlinda. Vou passar a palavra aqui ao Ruben agora. Nós vamos ter a oportunidade, portanto, de analisar aqui um textinho. Se me permite, eu vou ler, portanto, em Marcos, portanto, capítulo 15, versos 16 a 20, para aqueles que nos seguem em casa. Portanto, Marcos, capítulo 15, versos 16 a 20. E passo a ler, diz-nos o seguinte. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe a cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Verso 20. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, para o fim de o crucificarem. É um texto bastante duro, Ruben. Entramos aqui numa fase bastante difícil mesmo só de imaginar todo este sofrimento de Jesus. Mas quando lemos este relato, ficamos talvez com um misto de emoções entre tristeza, revolta, incompreensão, na verdade, por tudo aquilo que está a acontecer. Mas consegues ligar, portanto, este relato às profecias do Messias sofredor que nós encontramos no Antigo Testamento, portanto, no livro de Isaías, no capítulo 53? Sim, Tiago, isto aqui é uma descrição bastante dura, bastante sensível até para quem lê. E nós vemos, basicamente, todos os evangelhos são textos narrativos. Marcos não foge à regra, e Marcos descreve bastante a violência deste relato, deste episódio que acontece com Cristo. É até bastante gráfico na forma como descreve, e isso para quem é crente, para quem vê Jesus como seu Salvador, arrepia até estas descrições. Mas é interessante, tu falaste aqui na associação que nós podemos fazer com alguns textos do Antigo Testamento, e há imensos textos que prevêem e que anunciam a chegada do Messias, a sua vida e a sua morte. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos cerca de 300 profecias que apontam para Jesus como Messias. E é interessante porque em Isaías 53 nós vemos aqui uma espécie de paralelo com esta descrição gráfica que faz Marcos, e outros evangelistas também o fizeram, e isto revela Deus como supra-tempo, supra-matéria e supra outra área que agora me está a falhar. Tempo, matéria e espaço. Não é? Deus transcende este tipo de categorias porque Ele é Deus, está acima destas categorias. Então nós vemos aqui respaldada a omnisciência de Deus, porque quando no processo de inspiração, quando Deus se revela aos profetas, Ele, como sabe o futuro, Ele dá um vislumbre através da inspiração do Espírito Santo daquilo que vai acontecer no futuro. E ele em Isaías 53, o profeta descreve, através de uma linguagem poética, com recursos estilísticos, cheio de metáforas, etc., algumas características deste Messias. Por exemplo, em Isaías 53 nós temos algumas expressões a respeito de que este Messias não tinha parecer nem formosura, não é? Nenhuma beleza víamos nele, era desprezado, era um homem de dores, os homens escondiam o rosto, era desprezado este Messias. E é interessante que a nível, podemos dizer, escatológico, porque faz parte de todo o processo de redenção da humanidade, nós vemos que este Messias toma sobre si as enfermidades. Neste caso, o profeta diz as nossas enfermidades como seres humanos. E diz, no versículo 5 de Isaías 53, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelas suas pisaduras. Até refere aqui a questão das pisaduras, os hematomas de Jesus, nesta descrição toda que Marcos faz. E é interessante que diz que mas não abriu a boca. E isto revela a mansidão, o caráter de Cristo. E é curioso também que das únicas vezes, Marcos não aprofunda muito isto, mas das únicas vezes que Jesus profere alguma palavra é para dar esperança ao próximo. Certo. Faz isso com aquilo que nós chamamos de bom ladrão.
da cruz, não é? E também faz na relação que tinha com o Pai, que seguramente iremos ainda abordar. Mas vemos aqui claramente este paralelismo entre uma anunciação profética do profeta Isaías com esta descrição que vemos em Marcos, que é brutal e a todos os crentes, e mesmo não sendo crente, revela aqui o sofrimento que Jesus passou por toda a humanidade. Exatamente. Muito obrigado, Ruben. Realmente é um texto muito impactante, sem dúvida nenhuma. E como tu disseste e bem, mesmo aquele que não é cristão, ao ter este relato, esta descrição tão vívida daquilo pelo qual Jesus passou, e agora para nós cristãos, sabendo que ele passou por isto não porque ele tinha que o fazer, mas porque quis fazê-lo para a nossa salvação. E é um bocadinho nisso que nós vamos agora E falar. sabes, desculpa, mesmo estando anunciado, nós sabemos que as profecias, muitas delas, só se percebe que foram cumpridas depois de acontecer. Exato. Depois vai-se atrás e percebe-se, afinal aqui Já isto estava perdido, não é? era mais ou menos assim. Mas os judeus interpretavam esta profecia para eles mesmos. Ou seja, eles não aplicavam ao Messias em si, Exato. ao Messias Redentor, Exato. mas eles se auto-aplicavam eles mesmos pensando que o povo judeu é que era o povo sofredor, não é? que tinha sofrido no Egito, etc., para vermos como é que as profecias podem ser interpretadas de forma diferente. Aliás, porque isto era um texto, sendo para eles inconcebível de ser aplicado a uma figura de um Messias libertador, Glorioso. porque ele não correspondia à imagem que eles queriam, desejavam, um Deus vingativo neste caso, que era mais por esse desejo político ou social que ele viria para libertar o povo, através desse prisma exatamente que nós acabámos de falar. Mas eles tinham que forçar muito o texto. Exatamente, sem dúvida. Só lá, não é? Porque, como o Ruben disse e mostrou, claramente é um texto que se aplica mesmo ao relato de Jesus. Hoje, lá está, depois de ver aquilo que Jesus passou, conseguimos colar esta imagem, esta figura de Jesus e o seu percurso exatamente a este texto. Ora, muito bem, Pedro. Finalmente, Jesus é mesmo crucificado, não é verdade? E vamos ler o textinho, portanto, nós encontramos, portanto, em Marcos, no capítulo 15, do verso 22 ao 27, mais uma vez lá para casa, que eles tiverem as vossas Bíblias, no Marcos 15, portanto, a partir do verso 22 até ao verso 27, e eu passo a ler, diz o seguinte: Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Verso 27, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ora bem, Pedro, podemos aproveitar para explicar o lugar da morte de Jesus no plano da salvação. Porquê é que tinha que ser assim, com o sacrifício, que a salvação se manifestava? Será que, e esta penso que é uma pergunta que é bastante abrangente, será que não havia outra solução? Pois é, eu não sei se haveria outra, em princípio não. Eu falo assim com uma certa humildade sobre este tema, porque esta pergunta, por um lado, parece mais ou menos óbvia, que para a fé cristã é preciso entender e ser capaz de formular porque é que a cruz, a morte tem que acontecer, mas para ser bem transparente, há aqui um mistério muito grande envolvido nesta situação. Porque é que tinha que ser assim? Eu às vezes coloco-me na posição de pessoas que não são crentes, pelo menos não são cristãos, por exemplo, e que tentam olhar isto de fora. E a narrativa, ela é toda um pouco estranha, em certo sentido, não é? Esta ideia de que Deus criou o ser humano, depois o ser humano pecou e agora Deus está ali a pensar o que é que vou fazer para a solução. Já sei, vou eu morrer, não é? Então, há qualquer coisa nesta história que nós temos que admitir que é do domínio, mas eu vou usar palavras bíblicas, é do domínio da loucura, por um lado, do domínio do escândalo. Isto são palavras bíblicas que os apóstolos aplicam à realidade da cruz, não é? O apóstolo Paulo chega a falar da cruz e a maneira como os diferentes povos olham para ela, não é? Exato. Então os judeus olham para a cruz e é completamente... Escândalo. Aí é um escândalo mesmo, não é? E os romanos olham para a cruz, não é? E aí, claro, é loucura. É loucura, Então, exatamente. nós percebemos que, embora pareça tão óbvio, tão central o tema da cruz e da morte... Mas vamos ser humildes para entender que há um mistério. Por isso a salvação, o próprio processo e o acontecimento da salvação também é designado na Bíblia como um mistério.
Quer dizer, há alguma coisa aqui que nós apropriamos pela fé, mas não podemos compreender de forma plena. Agora, isto não quer dizer que não podemos compreender de forma parcial, que é entender o que está revelado e tentarmos, obviamente, dar sentido. A palavra da cruz, dizia o apóstolo Paulo, é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. O que quer dizer que este texto, em 1 Coríntios 1,18, faz uma associação direta entre cruz e poder. Então, podemos começar mesmo por aí, que uma das dimensões da cruz é ela ser um anúncio de uma coisa boa. Por isso é que a mensagem da cruz, ela não é exclusivamente uma mensagem de morte, sofrimento. Porque a cruz tem um anúncio. É por isso que é impossível dissociar a cruz da ressurreição. Então, eu acho que queria colocar isso como o primeiro ponto ao explicarmos porque é que a tua pergunta é porque é que a salvação teve de acontecer através de morte. Bem, não podemos esquecer que o processo não foi morte. O processo foi morte e ressurreição. Ou seja, Jesus tornou-se ele próprio o exemplo, encarnou. Nunca podemos esquecer que Cristo é a encarnação do plano de Deus. Então, Deus não teve um plano para nós, Deus tornou-se esse plano, e a encarnação foi sofrer e experimentar tudo o que é a experiência humana. Isso inclui a morte, mas como Cristo viveu uma experiência de perfeição, ele conquistou a morte. Então, parece-me que se nós nos focarmos apenas na explicação a partir da vertente da morte, e a tentativa de explicar isso sempre será incompleta, porque a morte em si não foi o fim. Então podemos dizer o seguinte: Jesus não morreu, Jesus conquistou a morte. Mas eu não posso conquistar uma coisa sem passar por ela. E o ato de conquistar implica ter a experiência. Mesmo que essa experiência, obviamente, inclua sofrimento. Portanto, Jesus conquista a morte. Uma ideia que me parece relevante na Bíblia é a ideia de que existem duas mortes. O Apocalipse fala claramente naquela dimensão mais escatológica, quando o fim de todas as coisas acontecer, diz-nos que existe uma primeira morte e depois fala-nos de uma segunda morte. Diz, enfim, abençoados os que não passarem pela segunda morte e malditos são os que tiverem que experimentar a segunda morte. Para resumir isto, obviamente que a primeira morte é aquela que acontece na carne, é uma morte física, orgânica, o nosso corpo deixa de funcionar e então nós morremos. Mas no plano de Deus, essa morte não é definitiva. Mas a segunda morte, que será experimentada apenas por aqueles que, obviamente, se quiseram colocar totalmente fora da soberania divina, ora, se Deus é o Senhor da vida, significa que nós nascemos sem querer. Não tivemos vontade, nem conseguimos explicar porque é que somos nós, enquanto identidade. Mas, para os que queremos que a vida faz parte do plano de Deus, nós nos mantermos em vida, neste caso para a vida eterna, é uma escolha. Logo, a segunda morte não é um ato primário de Deus de querer destruir, pelo contrário, é um ato de escolha. Podemos dizer que, embora nem sempre formulamos assim, mas a grande diferença entre a primeira e a segunda morte é que a primeira eu não tenho escolha sobre ela, porque eu posso sair hoje daqui e ter um acidente gravíssimo com o meu carro e morrer lá dentro, ou ter um ataque qualquer, enfim, todos sabemos. Essa morte nós não podemos fazer nada. Podemos até atrasá-la um pouco, eventualmente, se tivermos comportamentos de saúde que nos ajudem pelo menos a atrasar um pouco. Mas não podemos nada sobre ela. Mas a segunda morte nós temos escolha. Porque a segunda morte implica definitivamente a ideia de que eu não quero que o Senhor da vida seja o Senhor da minha vida. Portanto, como a vida é um sopro de Deus, é uma coisa que Deus concede, então a segunda morte representa essa ideia de uma escolha. Mas a verdade é que Jesus, muitas vezes coloca-se a pergunta qual foi a morte então que Jesus morreu, e resumindo isto, que podíamos estar aqui horas a falar sobre isso, Jesus morreu a segunda morte. Ou seja, uma morte
que ele não merecia, Exato. mas que conquistou. Por isso é que a razão pela qual Jesus morre e experimenta a total injustiça de uma morte que não merecia morrer é para que ficasse provado que era possível conquistar a morte. O apóstolo Paulo fala de uma maneira quase poética dessa ideia. Onde está a morte, o teu aguilhão? No fundo é uma pergunta feita à morte, por isso é uma ideia poética, porque é metafórica. Pergunta-se à morte, afinal, onde é que está o teu poder? E Jesus é o único que já deu uma evidência de que é possível conquistar a morte. Por isso é que a explicação básica para porque é que Jesus teve que morrer não é porque é que ele teve que sofrer, é porque é que ele conquistou a morte, para nos dar uma evidência de que é possível viver a experiência humana sem ter uma condenação garantida. Por isso, há uma ideia de substituição na morte? Sim. Há uma ideia de substituição porque o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 15, diz que assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então aqui está a ideia, que eu estive a tentar aqui descrever, de que a morte de Cristo nunca pode ser dissociada da ressurreição. O plano de Deus é a vida, e Jesus veio mostrar que mesmo nós que somos pecadores, podemos, através dele e do poder, daquilo que ele fez, conquistarmos a morte. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Pedro. E realmente, Pedro, deve ser por isso também que nós vemos que, mesmo na hora da nossa morte física nesta vida, não é verdade? Nós não temos que passar pela separação de Deus. E Jesus, ao morrer a segunda morte, como tu disseste há pouco, ele teve que passar exatamente por esse momento de separação de Deus, que foi de facto também central, como nós vamos ver daqui a pouco, exatamente nesta experiência, não é verdade? Muito bem. Vou aproveitar este momentinho para me dirigir lá à casa, aos nossos ouvintes, ao nosso auditório, para recordar que para esta temporada continuamos então com este guia de estudo, portanto, a origem de tudo. Um manual que você vai querer ter em sua casa para partilhar com os seus amigos, com a sua família, porque aqui aborda-se exatamente muitas questões, muitos temas, se calhar, que até podem ser questões ou dúvidas que pode ter na sua mente. Aqui fala-se então da origem da vida, a origem da ciência, a origem da palavra, a origem do mal, uma das grandes questões que o ser humano tem hoje em dia. Você vai, sem dúvida, querer ter este manual. E a pergunta é, como é que pode adquirir este manual? Este manual é gratuito. Basta telefonar para a linha do número 933-939291. Volto a dizer, tome nota, 933-939291. E pode solicitar, então, a entrega deste manual, deste guia de estudo, que será com grande prazer que nós vamos enviar para si, para ajudá-lo também a compreender e a avançar também no seu estudo pessoal, noutras questões que também pode encontrar resposta na Bíblia. Muito bem, meus caros, vamos então continuar para agora abordarmos as últimas 3 questões do nosso programa, e vou já passar então a palavra à Hortelinda, porque aqui nós vamos ver, portanto, um dos momentos altos, de facto, de todo este processo da morte de Jesus. Porque na agonia da cruz, Jesus vai clamar uma expressão que é marcante e que pode gerar algumas dúvidas, na verdade. Vamos ler, portanto, esse textinho. Portanto, encontramos em Marcos, no capítulo 15, versos 33 e 34. Volto a dizer lá para casa, portanto, Marcos, capítulo 15, versos 33 e 34, e passo a ler, diz o seguinte: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Hortelinda, como é que nós podemos entender esta expressão? Portanto, é muito marcante. Deus meu, porque me desamparaste. Envolve aqui muita coisa, se calhar, que nos vais explicar. A pergunta que eu faço é, será que Jesus sentiu-se mesmo abandonado? Será que é uma expressão de exagero também? O que é que nos podes dizer em relação a isto? Eu penso que Jesus não só se sentiu abandonado, ele foi abandonado. Jesus, naquele momento, estava sozinho, não é? Bebendo a taça que correspondia ao homem. E o que é interessante aqui é que Jesus parece surpreendido, porque há um porquê. Jesus diz, porquê tu me abandonaste? É como se Jesus não contasse que isto realmente lhe acontecesse. Ao longo do seu ministério, Jesus falou que ele iria ser entregue aos escribas e que iria ser crucificado, açoitado, crucificado, mas que ressuscitaria. Jesus perfilou-se diante dele
tudo aquilo que foi a experiência desta semana, Claro. que nós estamos a estudar em Marcos. Mas parece que lhe escapou este momento trágico em que ele se sente completamente abandonado. Aliás, durante o seu ministério, ele diz várias vezes: eu e o Pai somos um. Não é? Eu estou com o Pai está em mim. Jesus tinha sentido sempre esta unidade, esta comunhão perfeita, total, não é? Com o Pai. Mas neste momento, Jesus, como dizia há pouco o Pedro, Jesus assume aqui o lugar da humanidade. Ele assume o lugar do homem com o seu pecado para pregá-lo consigo na cruz. Não é? E ao fazer isto, ao assumir plenamente esta situação humana de separação de Deus, que é o pecado que o pecado promove, esse pecado dos humanos que ele assume, vão separá-lo de Deus, vão fazer uma ruptura entre o pai e o filho, não é? E em nenhum momento é tão verdade aquele texto que diz o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, em que ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós. Naquele momento, Jesus era um homem pecador, não pelos seus pecados, mas pelos pecados da humanidade que ele assumia. E para nós isto pode parecer até um pouco quase que uma mise-en-scène, não é? Qualquer coisa que nós construímos. Mas isto foi real. É uma verdade espiritual, mas foi real. Jesus tomou o lugar do homem pecador. E ao fazê-lo, dá-se, tal como foi com Adão lá no Gênesis, portanto, dá-se esta ruptura entre Deus e o Pai, para que Jesus pudesse morrer. Não é? Ele separou-se do Pai, o Pai teve que se separar. O pecado fez, portanto, esta disjunção. Naquele momento, Jesus assume realmente o papel do primeiro Adão. Sim. Ele é o segundo Adão que vai, portanto, assumir o pecado do outro e com ele toda a humanidade. Então ali estava Jesus, carregado com os seus pecados, sofrendo as consequências que isso impunha. E quando eu digo que Jesus estava surpreendido e parece que não contava com este momento, certo. Porquê? Parece-lhe assim, talvez não que Jesus não soubesse, mas porque há uma boa diferença entre a perspectiva de uma situação e a situação ela mesma. Claro. Certamente Jesus sabia que para morrer pelo homem iria haver esta separação do Pai. Só que ele não sabia, não é? A experiência é a mãe de todas as coisas, não é? Ele não sabia o que isso representaria para ele. Há uma autora chamada Ellen White, que nós apreciamos muito e que referimos algumas vezes, que diz assim: o facto do rosto divino se afastar do Salvador nesta hora de suprema angústia causou no seu coração uma dor que o homem nunca poderá compreender. Esta agonia era tão grande que ele mal podia sentir a dor física. Portanto, a dor física, a crucifixão, o peso do seu corpo sobre os pés e as mãos não tinham nada de comparável a esta dor que Jesus sentiu por romper a relação com o Pai por causa do pecado. Então, o pecado apareceu a Jesus como qualquer coisa de terrível, não é? Porquê? Porque isto me acontece. Mas depois, logo a seguir, eu gostava de dizer isto porque acho que é muito bonito, logo a seguir diz que Jesus dá um brado e entrega ao Espírito. Em Marcos, Jesus dá apenas um brado forte. Até nos admiramos como na situação em que estava, ele pôde dar um brado que ecoou por todo o lado. Mas nos outros evangelhos este brado tem um conteúdo. Exato. E o conteúdo deste brado é: está consumado. Ou seja, no meio do seu desespero, se assim podemos dizer, desta separação do Pai, que ele foi terrível para ele, Jesus encontrou a resposta, certamente, porque ele pode dizer: está consumado. Ou seja, isto estava previsto, eu vim cumprir e está cumprido. E pôde-se entregar ao Pai. Então eu penso que Jesus é para nós um modelo de fé. Jesus, neste momento, lá na cruz, ele vence pela fé. Ele agarra-se às manifestações que tinha tido da aprovação de Deus, aos momentos que ele sabia que o Pai estava com ele.
É como diz o profeta Isaías, ele diz: quando estiver em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e apegue-se ao seu Deus. E foi isso que Jesus fez naquele momento, não é? Ele estava na treva do pecado que ele assumiu pela humanidade, mas ele agarrou-se pela fé àquilo que ele sabia, que era o seu Deus. E penso que é uma lição para nós, porque muitas vezes teremos que passar por momentos de desespero, momentos de trevas, momentos em que não compreendemos, porque nos acontecem certas coisas. Não as prevíamos, não as queríamos, nem sequer as provocámos, mas elas acontecem-nos. E nesses momentos nós temos o mesmo sentimento. Claro. Estamos sós, Deus abandonou-nos. Claro. E aqui na experiência de Jesus nós vemos o desafio e o convite, mesmo quando isto acontece, sabe que Deus nunca esteve tão próximo de ti como neste momento. E, ainda que te pareça que está tudo perdido, e Deus pareça que faz silêncio, Deus está preparando uma resposta, que é a ressurreição, que falava o Pedro. Claro. Então, mesmo nas nossas dores, nas nossas perdas, nas nossas incompreensões, saibamos que quando não entendemos, há alguém que entende e que está preparando uma resposta que será certamente uma surpresa para nós, que é uma ressurreição, algo de novo. Muito bem, muito bem. Orlinda, é interessante porque deste muita ênfase ao facto de que aquilo que mais sofrimento causou ao coração de Jesus foi exatamente esta separação do Pai, e quase transpondo para a nossa própria experiência. Se nós tivéssemos o mesmo apreço pela presença do Pai, certamente que o ser humano nunca se afastaria dos seus caminhos, não é verdade? Não é? Muito bem, eu vou passar aqui a palavra ao Ruben agora, porque há aqui um detalhe também que levanta muitas questões, que levanta algumas dúvidas, se calhar, não é verdade? Que diz o seguinte: nós vamos ler, portanto, em Marcos, no capítulo 15, nos versos 37 e 38, onde nos diz o seguinte, portanto, mais uma vez lá para casa, Marcos, capítulo 15, versos 37 e 38, diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ora bem, Ruben, muito diretamente, porquê é que o véu se rasgou? Há aqui alguma dimensão, talvez profética, ou alguma ligação ao santuário que nós não conseguimos ver à primeira vista? O que é que nos podes dizer em relação a isto? Na verdade, sempre que Deus se manifesta, a natureza reage. Isso acontece em tudo aquilo que Deus faz, com impacto nesta terra, seja a própria morte, que está acompanhada com um terremoto e com trevas, certo. Seja a própria ressurreição, que também o acontece, seja depois, posteriormente, algo que ainda nós não vivemos, mas desejamos viver. Na própria segunda vinda de Jesus está profetizado que será o maior terremoto da história desta terra. Imagino quanto medirá na escala de Richter, não é? Porque é o próprio Criador a manifestar-se. E então a natureza reage, dá de si. E então nós vemos aqui, neste episódio em que Jesus dá um grande brado, que diz está consumado, e acaba por morrer, não é? Nós vemos que o véu do templo se rasga em dois, de alto a baixo, ou seja, de alguma forma há aqui um marcar divino a respeito de algo que está associado ao santuário. E é interessante nós percebermos, em todo o contexto bíblico, de que nós falamos bastante do santuário e nós vemos presente o santuário ao longo da Bíblia, mas, no entanto, temos que nos a perceber que o santuário não é algo terrestre, porque o santuário terrestre só existe porque há um santuário prévio. Certo. Obviamente que o santuário, no nosso contexto, está relacionado com todo um plano de salvação e está intimamente ligado a um sacrifício específico. Obviamente que no reino dos céus, se o santuário existe por defeito, eventualmente será noutros moldes, desde os tempos eternos. No entanto, há um santuário prévio. Agora, nós na Bíblia, nós conseguimos perceber certas coisas que Deus faz de forma pedagógica para ensinar o seu povo. E nós vemos que Deus dá uma ordem a Moisés para que se pudesse fazer um santuário, um tabernáculo, para que Deus pudesse realmente fazer morada e habitação no seu povo. E é neste santuário
que se processa todo um sistema de sacrifícios que já vem de antemão, já vem, que vem de trás, desde o tempo de Adão e Eva, não é? Que apontava para um sacrifício, que o Pedro já falou, que iria ser feito por alguém que iria conquistar a morte, não é? Então, todo este sistema de sacrifícios que acompanha o santuário, ele é um tipo daquilo que iria acontecer no futuro. Ou seja, nós, biblicamente falando, nós temos vários ramos da teologia, e um deles é a tipologia, em que são símbolos que se estabelecem, que representam eventos ou coisas maiores que acontecem no futuro. Ou seja, nós temos aqui a implementação do santuário como um tipo que basicamente aponta para um antitipo, que é aquilo que vem resolver aquilo que apontava a estes símbolos. E neste caso, nós temos a morte dos animais, nós temos os cordeiros que morrem como substituto do pecador. É isto que se baseia todo o sistema de sacrifícios do santuário. Quando nós vemos que Jesus, como diz João Batista, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, quando Jesus realmente morre, precisamente às 3 horas da tarde, à 9ª hora do tempo de contagem romano, neste caso, a hora do sacrifício da tarde é o tempo em que Jesus precisamente se faz Páscoa, em que Jesus morre por toda a humanidade, e aí todo o sistema de sacrifício perde sentido, porque ele só existe porque queria apontar. Exatamente. Era algo, um sistema pedagógico para ensinar o povo a respeito de Jesus. Ora, lá está. Nós, seres humanos, gostamos de nos associar aos atos religiosos que nós fazemos. E muitas das vezes podemos perder de vista a essência das próprias coisas. Exato. Que foi isso que aconteceu com o povo judeu, né? com o desenvolvimento da sua religião. Claro. Focaram-se no ato religioso em si, Exatamente. perderam o foco, perderam a essência, e até aqui Jesus, ou neste caso Deus, como essência, não é? Interrompeu claramente este sistema. Este sistema serviu para o seu propósito. Exatamente. E o propósito está cumprido. O propósito é Jesus. Não é? Exatamente. E então é por isso que o véu se rasga, não é? E deixa de fazer sentido todo o sistema de sacrifícios. Claro. Portanto, existe aqui, Ruben, um perigo até bastante grande, que eu agarrei agora por causa das tuas palavras, um perigo de fazer do ritual em si um meio de salvação por ele próprio, ou seja, quase como que um meio de salvação pelas obras, digamos assim. Porque exatamente entraram, portanto, há 2000 anos atrás, Jesus encontrou uma sociedade religiosa que fez do ritual o meio de escape, digamos assim, e esqueceram-se daquilo que era o significado que estava ali por trás. Portanto, tal meio pedagógico, não é, Ruben? Existe um perigo aí por trás, não é? Certamente, porque nós podemos perceber, por todo o contexto bíblico, que os líderes religiosos hebreus, e depois com o desenvolver da religião judaica, se focaram no ato em si, do sacrifício, de todos os rituais religiosos. Exato. E perderam de vista o propósito, claro. Que era, neste caso, o Messias. Claro, o Messias esse que eles também desvirtuaram. Exatamente. E o facto de haver um corte, o véu rasgar-se, é Deus precisamente a dizer: a salvação não está nisto, a salvação está em Jesus. Exatamente. E pode acontecer mesmo connosco. Às vezes nós podemos transferir para coisas que nós fazemos que são religiosidade, claro. Não são religião. Religião é voltar a ligar a humanidade com Deus, com a divindade, e isso só é feito através de Jesus Cristo. E às vezes transferimos para coisas que, analisadas de forma friamente, não fazem sentido nenhum. Porque o único sentido da nossa religião é Jesus. Exatamente. Isso até nos dá uma certa liberdade e prazer na nossa relação com Cristo, porque, na verdade, religião é somente isto: aceitar Jesus como meu substituto. Exato. E eu reconhecer que sou pecador e deixar que o Espírito Santo atue na minha vida, e já não sou eu quem mais vivo. Exato. É Cristo que vive em mim. Exatamente. E todos os mandamentos em catadupa são cumpridos por natureza. Existe uma dimensão de transferência, quase de confiança, não no ritual, mas neste caso para o ato de Jesus em si. E este ato, se calhar, de confiança foi algo que deve ter mexido muito com pessoas que estavam habituadas exatamente aos rituais, que já estavam desvirtuados do seu significado original, não achas, Ruben? Certamente. Esse é o perigo das cerimónias, que têm um fundamento,
que são benéficas para nos dar identidade Exato. e para nos fazer olhar para o Deus das cerimónias, mas lá está, foi a tal célebre pergunta de o preso quando há aquele terremoto que salva Paulo e Silas, Sim, sim, sim. o que é que eu tenho que fazer para ser Para salvo? ser salvo, sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito obrigado, Rubén. Pedro, vou passar para ti a última pergunta, porque no final, portanto, deste relato, portanto, há aqui uma informação que é bastante surpreendente. Parece irónico que os seguidores de Jesus sejam, permite uma expressão, desaparecidos em combate, não é verdade? E que seja um membro do Sinédrio, e isto é bastante significativo, a própria instituição que condenou Jesus, que pediu, digamos, que exigiu a crucifixão de Jesus, e que vai aparecer agora para cuidar do corpo da pessoa que eles, na verdade, pediram para ser crucificado. Afinal, Pedro, ajuda-nos aqui a perceber que lições é que nós podemos então aprender com este acontecimento. Verdade. Falamos então de um personagem único que aparece aqui como um parênteses na história de Jesus. Nunca ouvimos falar dele, não é? Ele surge num momento extraordinário. Trata-se de José de Arimateia. E temos a informação de que este era um homem que de facto pertencia a esse grande colégio, essa elite, Exato. que era o Sinédrio. E isto revela-nos um conjunto de coisas que são interessantes, porque estamos a falar de um homem que nós não conhecemos do ponto de vista biográfico, mas este gesto e este momento é tão significativo que na verdade é possível aprender muito com ele. Algumas dessas lições que eu creio que podemos tirar, que muitas vezes é diante da oposição ou nos momentos mais exigentes que as convicções profundas, talvez até o caráter, que é o mais profundo que nós temos, ou seja, é aquilo que inevitavelmente, para lá de todas as fachadas, é a essência das pessoas, nós podemos dizer que este homem vai revelar essa natureza de um caráter. Portanto, nós sabemos que o Sinédrio teve um papel essencial na condenação de Jesus. Há uma grande coragem da parte de José de Arimateia, porque quando ele pede o corpo a Pilatos diretamente, isso podia expô-lo a um conjunto de consequências, na verdade. Certo. Por um lado, ao ridículo, não é? Mesmo à desaprovação das pessoas que viessem a saber disso. Mas até, em certo sentido, o seu estatuto e a sua posição poderia estar posta em causa. Por um lado, porque ele estava a associar-se com um homem que tinha sido condenado, logo tratava-se de um criminoso. Portanto, esta associação poderia colocar o próprio José de Arimateia numa posição de desconfiança, de descrédito total. Pois. O que quer dizer que a primeira coisa que aprendemos com este homem é a força das convicções. Há momentos na nossa vida que a única coisa que nos resta é a força da convicção. Especialmente em momentos em que as circunstâncias parecem estar contra nós. Não é ao acaso que alguns dos grandes heróis, nem falo da Bíblia só, falo heróis da história, homens e mulheres cujos nomes permanecem, não é? Como pessoas inspiradoras, legados, normalmente a combater, por exemplo, grandes injustiças históricas. Isso aconteceu em momentos em que a decisão de fazer alguma coisa foi a custo, por exemplo, da liberdade, a custo da sua vida, a custo muitas vezes da família, do seu conforto. Então nós percebemos que muitas vezes as pessoas que demonstraram uma coragem extraordinária em momentos em que teriam ganho mais do ponto de vista do conforto, em ficarem caladinhas, mostra que a coragem de assumir convicções é realmente uma das coisas mais importantes para que a história aconteça. Outra lição que eu acho que aprendemos com a história e este momento particular na vida de Jesus, neste momento morto, lembremos que estas pessoas não tinham consciência de que ele ia ressuscitar. Portanto, o ato ainda é mais corajoso por causa disso. Não pode ter um interesse pessoal. Porque se soubéssemos, não, ele ainda vai ressuscitar, a história vai mudar completamente, bem, seria interesse pessoal. Mas não há interesse pessoal. Porque aqui já não há nada. Em princípio, está tudo perdido, não é? E, portanto, isso
traz um pouco mais de relevância para o caso. Mas a segunda dimensão que eu gostava de realçar, porque também é um paralelismo com o que nós às vezes podemos viver, é que as oportunidades de servir às vezes surgem em lugares, em contextos e com pessoas inesperadas. Então, este homem, como já vimos, que foi membro deste grupo que o condenou, torna-se um instrumento de Deus para proporcionar a Jesus um enterro digno. Porque nós sabemos que também há rituais, aliás, também muitas vezes ligados à religião. Os rituais fúnebres são coisas normalmente muito solenes, com uma certa liturgia, que basicamente pretendem trazer dignidade à pessoa de quem nos despedimos. Este homem provavelmente desconfia que Jesus vai despedir-se da vida sem dignidade. Por razões várias. Nós sabemos que Jesus era pobre. Isso é uma evidência que nós temos clara na Bíblia. Portanto, Jesus nem pertencia a uma família rica, nem ele próprio tinha construído no seu movimento alguma ideia de grandeza ou de riqueza. Portanto, não havia essa condição. Por outro lado, muitos dos que tinham sido o seu apoio agora estavam ou fugidos ou com medo do que pudesse vir a acontecer. Portanto, estavam numa grande fragilidade. Ou seja, podiam não ter as condições para dar a Jesus uma despedida, digamos, digna. Então, nós percebemos que este homem percebeu que ele tinha, na verdade, as condições para poder prestar um serviço que mais ninguém à volta tinha. O que quer dizer que nós temos aqui, para fazer uma aplicação para nós, um ensinamento de que, por vezes, as oportunidades de servirmos surgem de forma inesperada, em contextos particulares, mas nós temos que ter a sabedoria de entender: é a mim que me cabe agora servir. Há uma obra que sou eu que tenho que fazer. E realmente é admirável em José de Arimateia o quê? Esta disponibilidade para servir, quando ele percebe que os outros ou estão indisponíveis ou não o podem fazer. E a última nota que quero deixar tem a ver com uma ideia, aliás, uma ideia da qual Jesus foi o grande mestre e sobre a qual muito ensinou, que é a ideia de discipulado. Não é? Sabemos que Jesus não apenas ensinou sobre discipulado. O movimento que Jesus criou foi criado numa estrutura de discipulado. E o discipulado caracteriza-se essencialmente por ações concretas. O discipulado é a aplicação à vida concreta, às decisões, daqueles que são os grandes conceitos, os grandes valores. Este homem foi um verdadeiro discípulo de Cristo. Porquê? Porque ele coloca em ação aquilo que era a sua convicção. Às vezes o mundo religioso, o mundo da fé, é pródigo numa separação entre a esfera das convicções e depois a esfera das ações. Exato. E o que é o verdadeiro discipulado? O discipulado autêntico é não existir este fosso. Aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo. Este foi o ensino de Jesus. Exatamente. Assim como eu vos ensinei, agora praticai. Exatamente. E este homem, que não fazia parte dos discípulos, dos assim designados, demonstrou a ideia de um verdadeiro discipulado, que é precisamente que as nossas convicções, a nossa fé, tem que se traduzir em decisões, em ações, e foi o que ele fez. Exatamente. E Pedro, já agora, se me permites, com este esforço todo que nós vimos, a maioria da elite religiosa na altura de Jesus, portanto, a fazer este esforço para que Jesus fosse morto e esquecido, acabaram por dar muito mais ênfase até à morte de Jesus, não é verdade? Através de ações como de José de Arimateia, e até ao ponto de ter, de certa forma, houve ali um bocadinho de funeral de Estado, porque os guardas, não é, foram postos à porta do próprio túmulo de Jesus. Portanto, havia uma certa importância que foi colocada, e um peso que foi colocado exatamente na morte de Jesus, não é? E foi ele que permitiu fazer isso. Por isso é que podemos dizer que se este homem não tem feito uma intervenção aqui, poderíamos estar na situação de Jesus ser, vamos dizer, humilhado. Exatamente. Na sua morte. Pois, e não só isso. Nós vemos como é maravilhoso como Deus vai por cima usando as ações dos homens. Era absolutamente indispensável que Jesus tivesse um túmulo. Geralmente as pessoas que morriam como Jesus iam para uma vala comum. Exatamente. A ressurreição teria muito mais dificuldade em ser provada e compreendida se Jesus saísse de uma vala comum e não de um túmulo que ficou vazio.
e que foi a prova de que realmente ele tinha ressuscitado. Uma das provas. Não é? Exatamente. E aliás estava previsto que Jesus iria ser sepultado entre os ricos. Sim, claro, sabemos que há essa Portanto, dimensão profética. Foi um cumprimento profético também, de certa forma. Muito bem, meus caros, muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Foi de facto um estudo muito rico. Estamos a falar de uma parte bastante pesada, digamos assim, bastante gráfica, digamos, da vida, da morte de Jesus, neste caso, não é verdade? E que certamente marca todos aqueles que entram em contacto com o relato dos Evangelhos em relação a tudo isto. Meu caro Ruben, vou dar a oportunidade para tu, num minutinho apenas, portanto, podes resumir, de fazer um último comentário conclusivo em relação ao nosso estudo de hoje. Sim, somente gostava de dizer que tudo aquilo que nós tivemos aqui a abordar neste tema que podemos estudar é que basicamente se resume no ato salvífico de Jesus, ou seja, é o culminar não de todo o plano de salvação de Deus pela humanidade, mas quase do centro do quiasmo, se pudéssemos dizer assim, em que Jesus se dá e é o sacrifício, o tal cordeiro que morre a segunda morte, que é a morte condenatória. E isto é interessante porque é feito não somente por um ser humano, porque estava na sua condição humana, mas é curiosa a expressão do centurião, que ele precisamente reconhece um gentio, um estrangeiro não judeu, e ele diz verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E é interessante porque este ato só é possível através do amor. Muito bem. E o próprio Jesus diz que não há maior amor do que este, 2 pontos, dar a vida pelos seus amigos. Sem dúvida. E há pessoas que não são amadas. E há pessoas que nos estão a ouvir que muitas delas carecem de amor. E nós podemos garantir que a pessoa que mais ama é Jesus Cristo. Exato. É a pessoa que mais ama cada um de nós e é a solução para todos os problemas da nossa vida e é aquilo que nenhum de nós pode resolver, que é a questão da morte. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Ruben. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa participação no nosso programa. Volto a recordar lá para casa que não pode perder esta oportunidade. Ainda está disponível, portanto, o nosso guia de estudo A Origem de Tudo. Está disponível para todos aqueles que pegarem no telefone e ligarem o 933-939291. Volto a dizer, tome nota, 933-939291. Pode usar esse número também para pedir algum esclarecimento, fazer uma pergunta que eventualmente não foi respondida aqui. Esteja à vontade, porque nós queremos de facto ser portadores da palavra, da Bíblia aberta, obviamente, para poder esclarecer todas as suas dúvidas. Já sabe que temos encontro marcado para o nosso próximo episódio, que será o último episódio desta temporada, portanto não vai querer perder, portanto estamos aqui à sua espera e contamos com a sua presença. Portanto, até lá, que o Senhor abençoe e até à próxima.